Começando mais um episódio do seu Consultor Óptico Podcast. Eu vou fazer as honras, vou deixar pra Laís, porque a Laís, cara, vocês não têm noção do que ela já tá dando até uma risadinha ali no fundo, ó. O que essa mulher é fã desse cara que a gente trouxe aqui não tá escrito. É verdade. Desde o primeiro momento que eu entrei no Instagram, ficava... Mas é Felipe Diniz? Ele é Felipe Diniz? Eu sei o que quiser, mas apresente o nosso convidado, Laís, mas não chore, por favor, hein? Tô emocionada, gente. Porque não é sempre que a gente tem esse privilégio de ter um gigante como o Felipe Diniz. Obrigado. Que é um grande lunetier, pode-se dizer assim? Lunetier designer. Palavra Designer. bonita, hein? É um grande artista que consegue transformar isso através dos óculos. E eu sempre admirei o trabalho dele, já há anos que acompanho ele nas redes sociais. E a feira, né, eu sempre falei até pro Sérgio ontem, que grande privilégio a Expo trouxe para aproximar pessoas como o Felipe Diniz, que eu sou uma grande fã. E o Sérgio tá aqui presente. O Sérgio, na verdade, ele tava ali fora. E a gente Penetra, pegou penetra. ele, o Sérgio participou de outro episódio, a gente pegou, vem aqui agora, porque o Sérgio é um dos maiores caras da imprensa do ramo óptico, então é muito legal ter ele aqui presente. Sim. E se o Felipe hoje tá aqui, o Sérgio tem Também uma, tem uma grande uma participação. uma grande participação. parcela de ter trago esse cara aqui pra participar todo mundo conosco. é fã de todo mundo aqui, então fica tudo fácil. Somos fãs de todos. Então E eu seja acho bem-vindo que mais uma isso vez, Sérgio. E é o mais Obrigado. legal, assim, disso tudo, da gente se unir mesmo, né? A categoria do segmento óptico tá unida e valorizar um trabalho do outro, reconhecer. Fala, não existe concorrente, né? Nós somos parceiros um dos outros, né? Então seja muito bem-vindo, Felipe Diniz. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho vocês, acompanho a Laís há muito tempo Oh. também. Eu até estava conversando ali que Sim. da parte do visagismo que ela faz, que é uma coisa completamente diferente do que eu faço, uma outra vertente. Eu estava dizendo que é quase Freud e Lacan, né? Coisas diferentes que chegam num resultado parecido. Resultado. Isso. Então, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz que o Anderson não tem ciúmes também. Não, tem nada, tamo junto. Isso aí é de menos. Então, não, tô muito feliz, muito bacana. Valeu muito a pena estar falando pro Jornajão e pro Sérgio e pro Hernani, que foram as pessoas que me trouxeram, que me insistiram para eu vir. Fala, Felipe, esse é seu momento, vem, cara, tá todo mundo falando de você por causa do Silmudor. Tá todo mundo curioso para saber como é que funciona esse trabalho que você faz e tal. Eu fiz, tá, eu vou. Ó, só pra vocês entenderem um pouquinho, o Felipe, hoje ele mora na França. Saindo daqui, ele vai pra Hong Kong. Só Hong Kong, só Hong Kong. Por isso que Logo foi ali. tão difícil trazer. Pra vocês conseguirem entender o porquê que ele tá falando isso, de trazer ele até aqui, né? Então, olha só a ilustre presença, né? Domingo eu vou passar 23 horas dentro do avião. Pra você que ama pegar um voo. Adoro pegar. Nossa. A gente tava falando aqui que a gente já tem algo em comum, porque eu e o Felipe morre de medo de avião. A gente não gosta de avião. Se pudesse ir de carro pra Hong Kong, a gente iria fácil. Eu tô quase não participando do podcast por causa do cenário que tem aqui atrás. Pra vocês terem, né? Verdade. Só pra vocês terem uma noção de como é esse medo aí. Felipe, conta um pouquinho dessa história rapidinho pra gente, só pra gente fazer esse link do podcast, porque a gente quer entrar logo nessa questão do que é um design, o que o design faz, o que ele traz, né? Certo. Eu sou de Salvador, na Bahia. Eu comecei no ramo óptico há mais ou menos 17 anos, na extinta Masterglass, do Carlos Souza, Aham. meu querido chefe, mestre e o cara que abriu todas as portas do mundo para mim. Desde o primeiro ano que eu entrei lá, ele me levou para Silmo, em Paris, me levou para Milão, me levou para as fábricas na China. A Masterclass foi a minha grande escola. Dói no meu coração muito ela não existir mais. Sim. Mas tá aí dentro, né? Tá aqui dentro e tá com o Thiago agora fazendo a chilema, os óculos de madeira Que e legal. tal. Que eu falo para ele, cara, você pode contar comigo para o que você precisar, porque eu devo isso a seu pai, eu devo isso à empresa que seu pai criou. O Thiago é o filho dele. O Thiago é o filho dele. Eu tava agora lá com ele, conhecendo a marca dele. Ele era muito novo na época que eu trabalhei lá. Pode não parecer, mas eu sou bem mais velho que o Thiago. Tá bem. E ele era muito novo, ele tava na faculdade e tal, ele fazia estágio na ferramentaria lá e tal. E foi uma escola muito grande porque a Masterclass ela fabricava, ela importava, ela tinha marcas de licença, ela tinha marcas próprias, então tudo que faz parte do nosso trabalho no ramo óptico, eu tinha acesso na minha mão. Lá você não era designer Eu ainda. era designer. Já era designer também? Foi bem engraçado, porque a Masterclass, quando ela não tinha designer, ela já era a segunda maior empresa do setor óptico brasileiro, ela só perdia da Tecnol na época, Aham. e ela não tinha designer. Ela escolhia peças na China. Já prontas, fazia a personalizaçãozinha e tal. Tá.
E uma amiga minha falou assim, olha, eu escutei que eles estão procurando um designer numa fábrica de óculos. Não sabia nem que existia uma fábrica de óculos na minha cidade. Aí eu fui lá. Mas você já era voltado pra esse ramo de Eu óculos? já era design- formado. Já Não, era. Eu era formado em design. Em design, não de óculos em Não si. de óculos, tinha menor conhecimento. Tá. Não usava óculos. E aí Eu eu sabia nem que tinha perninha, né? chamava de perninha. Né? E aí eu cheguei lá e, na verdade, a vaga era para design gráfico, era para área de marketing. E aí eu cheguei lá, para poder chamar atenção, né? Aprendam esse tipo de coisa, estagiários e etc. Eu já cheguei lá com uns sketches, assim, de uns óculos. Já e preparado, tal. Já sabe, tipo assim, com as coisas. E aí ela fez, não, mas a gente não tá procurando, a dona Elizabeth, né, a esposa do Carlos, a gente não tá procurando designer de óculos. Aí eu fiz, poxa. Ela fez assim, na verdade a gente não tinha pensado. Mas Inteiro olhando design. aqui, você... Faz sentido. Faz sentido. Gostei, Faz sentido. Então eu entrei sem nenhum concorrente pra vaga, sem existir uma vaga. E eu entrei na... Criaram uma vaga. Criaram uma vaga pra mim e eu entrei na Masterclass. Não falava uma palavra de inglês. Foi a primeira coisa que ela falou, você precisa aprender a falar inglês. Eu sempre fui péssimo aluno de escola, essas coisas. Desculpa, mãe. Péssimo aluno, perdi ano. Fui convidado a me retirar, é a parte simpática de dizer que a gente foi expulso, né? Fui convidado a me retirar de escola. Então, nessa hora é que eu disse, putz, tá vendo? Minha mãe tinha razão, eu tinha que ter estudado inglês. Tinha que Senti agora, né? tive que correr atrás, professor particular e tal. E aí, depois da Masterclass, eu terminei saindo da Masterclass e montei a minha marca, que era Feroz, com um amigo, o Vitor. A gente montou uma empresa pequenininha. A empresa começou de um quartinho de 9 metros quadrados. Sabe aqueles quartos de piscina? O que tava sobrando, né? Onde tem espaço? É aqui. Não, tinha a piscina da casa dos pais dele. E embaixo, sabe onde guarda os produtos? Sim. As redinhas, os cloros. Exato. Aí ele fez assim, cara, ó, a gente pode limpar aqui e a gente faz o escritório aqui. Aí, vamos fazer e tal. Eu conhecia um ou outro fornecedor e tal. Desenhei a coleção, montamos a marca e importamos as primeiras 4.000 peças. Nossa coleção, nosso mostruário tinha enormes 9 peças. 9 modelos. Mas a gente foi muito criativo na época, deu super certo, a gente criou kits. Mas aí já era pronto já. Já era pronto. Tá. Isso. Mesmo estilo onde você trampava. A mesma coisa. Tá. Fazia exatamente a mesma coisa. Então ficava eu, Vitor, 4.000 peças em 9 metros quadrados, tentando fazer venda. E criamos uma espécie de um kit na época. Então, Das 9 peças. das 9 peças. O cara não escolhia. Não, também só faltava, né? Você já leva o cara, essa aqui eu viro, essa eu não viro, lascou. Eu vinha de uma empresa que tinha que vendia muito, então eu sabia o que vendia. Então eu criei 9 peças. Já tinha um olho clínico. Filé. Filezinho, né? Então, não tinha erro. O meu representante começou com um amigo ou outro que botava as caixas na porta-mala. A gente tinha as caixas do kit, que tinha material de vitrine e as 9 peças. E chegava e dizia, olha, tô te vendendo, você paga, mas eu quero ver as peças. Aí o cara mostrava, tem alguma que você não consegue vender aí? Aí o cara falou, não, na verdade, então vamos lá. Então era tipo, sei lá, R$1.000, pô. Já era um paquezinho. E assim a gente começou. Crescemos bastante, chegamos a ter 2.000 clientes, um escritório de 150 metros quadrados, tudo lindo. Vou ficar rico, milionário, vou enriquecer. Fomos pra Milão, pra feira de Milão, visitar. Aí fui visitar a fábrica da Ferrari, alugamos um Ferrari. Ai, que massa. Aquela coisa de ostentação. Mas, infelizmente, no nosso país a gente tem uma estabilidade de câmbio, de mercado muito grande. E a gente começou a ter muita dificuldade. Eu lembro que a gente passou um pedido de 40 mil óculos, uma coisa assim. E a gente tinha... O dólar estava 1,80. A gente já tinha uma confiança do fornecedor, então a gente só pagava quando terminava a produção, tipo, 8 meses depois. Quando foi ver, quando terminou? Tava 3,70. Putz, o dobro. Mais que o dobro. E coincidiu no momento em que a Luxottica estava se instalando no Brasil através da Tecnol. Então, alguns clientes que não podiam comprar a Luxottica na época, não podiam comprar Ray-Ban, esse tipo de coisa, porque eles nem visitavam, era o cliente que me comprava, começaram a ter entrada. Eles tinham o preço parecido com o meu, e agora eles visitavam esses pequenos clientes. Então, a gente começou a ter muita dificuldade. E aí eu me lembro que me lembro de uma fatídica reunião que meu pai olhou os números e tal. Meu pai é um empresário com conhecimento. Ele fez, olha, ou vocês ficam aí mais uns 5 anos sem retirar nada, sem ganhar dinheiro, só vivendo mesmo. Trocando cebola. Pra ver se... Porque tava quebrando um monte de gente, não foi só a gente que... Sim, o mercado tá passando uma fase uma mudança. Ou vocês fazem isso e veem se daqui a 5 anos sobra espaço para vocês continuarem, ou vocês são jovens,
tem dinheiro na conta, Para aqui, paga tá todo tudo certo. mundo, paga os representantes todos, rescisão de todo mundo e tal, desfaz do escritório e toca Cada a um vida. segue a sua. E a gente decidiu fazer isso e foi quando eu fui parar na França. Vim com o meu Google Tradutor. Olá, sou designer brasileiro. Quanto tempo faz que você tá lá? Roman Fê? Savá, Mona. Vai fazer 7 anos, cara. 7 anos. 7 anos. Já vai fazer quase 7 anos. Mandei uma... E você foi pra lá sem pretensão nenhuma? Você não conhecia ninguém, não conhecia nada? absolutamente nada, não falava francês, não falava nada. Falou, É um vou pra França. desbravador, né? E por que a França, Bravador. ô, Felipe? Porque foi o único pessoal que me respondeu e-mail. A única opção que eu tinha. Foi, na verdade, eu tenho cidadania italiana, então a primeira opção de pessoa... Se manda pra Aqui Itália. no Brasil, inclusive, quando a gente fala de design de óculos, a gente pensa primeiro na Itália. Né? É. Mas o que é, Aham. Então eu fiz um e-mail dizendo que eu queria aprender a fazer. Eu vi alguma coisa, eu vi na verdade um vídeo de um espanhol, um senhor, fazendo óculos na mão. Eu fiz, putz, nunca tinha pensado nisso. Eu conheço industrialmente como é que faz, trabalhando na Masterclass e tal. Mas, poxa, pode ser um negócio interessante. E eu tava cansado de trabalhar com esse produto mais de entrada. Aham. Eu queria uma coisa um pouco mais de nível, de design, etc. Aí eu fiz, pô, vou mandar um e-mail para esse pessoal para eles me ensinarem. Aí botei lá no tradutor, espanhol, tá? Mandei para Espanha. Mandei para Itália para outro cara, mandei para França para outro cara. O espanhol, a filha do senhor do vídeo me respondeu que ele tinha falecido há alguns anos já, é um vídeo velho no YouTube. Você falou, não me atentei a data, era 1800? Por aí. Chama Grau Gaioso. Eles têm ainda um trabalho, mas não é tanto sob medida e tal. O italiano não me respondeu e o francês achou, era um senhor do sul da França que faz isso e que me respondeu super carinhoso. Na verdade, ele achou, depois me falou, ele falou, Felipe, nossa, eu achei assim tão interessante um extraterrestre vindo do Brasil, querendo fazer óculos na mão, que ele me aceitou. Ele fez, não, vem. E aí eu fui, mochila nas costas. Isso não era nem um curso. Não. Não, você pediu pra aprender. Hoje existe um curso porque eu pedi. Porque por causa daquela época, há 7 anos atrás. Você criou uma demanda que não existia. E hoje ele faz treinamentos para óticos do mundo todo. Você tem uma porcentagem? Tem uma Mas, porcentagem? Mas você já fazia óculos aqui no Brasil? Não. Não, ele acabou de falar. Não fazia nada. Mas Nada, provavelmente Eu ele. só desenhava, né? Só Só fazia o desenhava. design. Mas provavelmente a pessoa já tem uma habilidade de Eu sempre manuseio, né? desenhei, sempre tive algum jeito com instrumento musical. Aham. Minha família toda tem muito Tem uma jeito. veia artística tem uma ali, veia né? artística. Sempre fui. Pintava quadro. Teve uma época que pedi pro meu pai pra parar de estudar porque eu queria ser artista plástico. Só Meu o Dali. Tá ali, tem uma veia ali artística que. Sim. Aí passei aí, lateja. acho que, não sei se foram 15 dias, não sei, aprendendo com ele a fazer. Então, hoje eu sou capaz de explicar às pessoas através de mímica como fazer um óculos, porque foi assim que eu aprendi, porque eu não falava nada, ele não falava nada. imagina. Então era tudo na mímica. Nossa, que loucura. Voltei pro Brasil, cheguei pra minha namorada na época, que a gente tava bem, a gente tava pensando em casar e tal, e fiz, vamos casar e morar na França. Ela é bem mais nova que eu, 7 anos mais nova que eu, então ela tava no começo da carreira dela e tal. Mas você é fez. maluco. Vamos. Falou, vamos? Na hora, eu falei, vamos. Parceria. É isso, Vamos, né? assim. Mas isso. é a mãe do filho. Tá, até hoje. Tá. Ela tava aqui, É só ó. pra chegar até aí. Uma querida também. Aí, pronto, contratei uma professora de francês. Doida, né? Doida. Mas foi. Acreditou no Beijo, amor, sonho. doido. E aí contratei uma professora de francês, mas no fundo a gente percebeu que não conseguíamos falar quando a gente chegou, sabe, na França. Foi na tora total, assim, mochila nas costas, rapei tudo que eu tinha ganho na minha vida financeiramente falando, converti euro e disse, ó, E não deu nada, saí. temos aí 1 ano, 2 anos, sei lá, de dinheiro para conseguir viver, e ao tempo que eu construo o ateliê, que a ideia era construir um ateliê e vender sob medida e tal. E aí fomos. Passamos. Que legal. vários Bateram a perrengues. Corajoso, né? É O consumidor na França, ele tem por tendência a escolher esse tipo de trabalho, né? muito comum, Felipe? né? Não é que eles escolhem, não é o, vamos dizer assim, não é o comum da coisa, mas todo mundo sabe que é possível. E isso é uma coisa que eu tô trazendo aqui, que está sendo legal aqui na feira, que eu tô mostrando para as pessoas que existe isso. A maioria E que não é sabe. possível, As né? pessoas Eu não postei sabem. agora no Instagram, já recebi um monte de mensagem já. Nossa, brincadeira. A gente passou Exato. agora no Sagui também, né? Mostramos do Felipe Sim. ontem. Cara, O óculos sob medida, na verdade o óculos começou na França, o óculos como a gente conhece, ele foi inventado a 1 hora de minha casa. Né? O óculos com haste e tal. Sem de ser onde o foi na França? De sem onde o você tá óculos onde? de pinça. Sim. Foi na região do Jura, na França.
Então, o óculos começou de certa forma artesanal, como tudo, né? Aham. Tinha as pessoas Sim. que faziam os costumes, os paletóis. Por sinal, muito bonito o seu bottom, viu? Você tem um bom gosto. Idiota. E depois é que a gente foi industrializando as coisas, né? Então, o savoir-faire, que é o que como chama o francês, o saber fazer, eles têm na região. Então isso sempre continua. As pessoas sabem que é possível fazer óculos à medida, porque no passado se fazia óculos na mão. Dessa se maneira. Fazia dessa maneira. Na verdade, as técnicas que eu uso... Foi uma cultura que não se perdeu, na verdade, exatamente, né? que a gente Pelo luta contrário, lá, acho que inclusive. se valorizou hoje. Sim, muito Mais ou- mais. se valorizou, mas corre um grande risco de estar sendo perdido. Porque o jovem hoje ele quer fazer TikTok e ganhar dinheiro Com dancinha. influencer, Exato, com dancinha, alguma coisa. Sim. Aí não vai ter essa trabalho pessoa manual, com a mão. Não é que as pessoas não querem, é a pessoa que quer fazer, na verdade, quer Exato. aprender, né? Quer aprender. O jovem não. A gente está perdendo muito isso na França. É uma preocupação deles, inclusive. É uma coisa que se discute lá. Como a gente vai atrair o Da jovem para a continuidade fábrica de óculos? nisso. Como a gente vai atrair o jovem a entender o que é um acetato? o é Que legal esse tonalidade e tal. pensamento já, né? Fantástico. As pessoas realmente Né? conversam sobre isso. É. tipo de coisa. Essa base tem que ser mantida para que, Pra ter a sucessão, pra que seja né? perene. Aham, não sim, termine. sim. Só fazendo um comentário rápido, é uma conversa que eu tive com o Ricardo Laurenti, que é um par seu, né? Sim. E ele também falou, não tenho como ensinar para alguém, para o meu filho que eu queria ensinar, ele não quer aprender, porque ele quer atuar em outra área. Ele quer outra E coisa. é exatamente o que está acontecendo, o que o Felipe acabou de falar. É que isso é uma obra de arte, na verdade, né? O que vocês Tem fazem que ter um hoje. dom pra isso, né? E é mais ou menos a base para a gente conseguir fazer produtos bons, mesmo industriais. Né? Porque Sim. o que eu faço é uma engenharia reversa da industrialização. Mas a Aham. industrialização ela faz uma engenharia reversa do trabalho artesanal. Então, as coisas são complementares. Se a gente perde o conhecimento, a gente perde a possibilidade de evoluir, né? De fabricar, de Sim. continuar. Então, as empresas francesas lá, hoje eu fabrico, a empresa que eu trabalho, a Opal, não cheguei no Opal, eu falo tanto. Não cheguei no Sim, mas tá, Não, não. tá indo bem, não tá? Tá Super tranquilo. Tô aqui encantada. Mas é legal Sempre. essa cronologia, até para as pessoas conseguirem entender. Senão a gente já vai Isso. direto num ponto, a pessoa não consegue entender todo esse Como processo. que é o né? melhor design do mundo e tudo entender como foi a trajetória. Você acha que tá foi fácil? achando Foi que do dia pra exato. noite? Exatamente. Então vou terminar só a historinha para entenderem. Eu cheguei a montar meu ateliê lá. Depois da gente ter muito problema para conseguir alugar apartamento, teve todo um processo muito difícil. A gente achou que não ia dar certo, porque a gente passou 3 meses para conseguir alugar um apartamento. Porque lá na França você precisa de ter acho que aqui também, mas é mais fácil aqui, Avalista. Avalista. Um avalista. Eu não conhecia ninguém, então eu fiz beleza. Mas eu tinha um dinheiro vivo na mão, né? Eu dou, tipo, 3 meses já. Não tem... Meu amigo já tava no desespero. Eu falei assim, eu pago o ano adiantado. Ufa. Só que aí a lei proíbe Um ano. você, o dono do Receber apartamento receber um ano. Porque como o mercado é muito aquecido, é muito difícil para eles. Aham. Então, todo mundo que fosse mais rico conseguiria na frente Alugar dos outros. primeiro. Sim. Então eles diziam, não pode. Até 3 meses adiantado você pode pagar, então o resto não pode. Então essa foi a primeira coisa. Segunda é que, eu não tenho um avalista. Então como é que eu vou fazer e tal. E aí tinha uma outra coisa assim, vamos precisar abrir uma conta bancária. Para você abrir uma conta bancária, você precisa de um endereço. Só que para você ter um endereço, você precisa ter uma conta bancária, senão eles não aceitam o seu pagamento. Aí era o paradoxo do aluguel francês. O que eu faço então? Fala pra mim. É. Me Aí ajuda. o que é que eu consegui fazer? O gerente da ótica, que eu fiz a formação lá do senhorzinho e tal, Aham. ele fala espanhol, então eu conseguia me comunicar com ele. Eu liguei pra ele e fiz, Anthony, meu amigo, tô com esse problema e tal. Ele fez, vem pra cá, pega um trem com sua esposa, vem pra cá, então 5 horas de viagem, pra Perpignan, no sul da França. Eu conheço aqui mais ou menos o gerente do banco. Eu vou dizer que você tá morando comigo. Então, você tem um endereço pra abrir a conta bancária. Que Você legal, é babá hein? de minha filha. Tá? Aham. E você abre a conta bancária, você volta para Lyon e começa de novo o processo. E foi isso que eu fiz. Até hoje minha conta bancária É de lá. Perpignan. Tá lá em Perpignan. E aí eu consegui achar também um outro mecanismo que é fazer um caution bancaire. Eu boto numa conta bancária um ano, Tá. essa conta fica bloqueada e eu vou pagando o aluguel normalmente todos os meses. Então eu tinha que ter o dinheiro dos 2 anos, né? Entendi. Se eu não pagar, o banco, o dono do apartamento ele tem direito de falar com o banco que eu não paguei e o banco Pra abre essa reaver conta esse para ele. dinheiro, entendi. Então eu viro avalista de mim mesmo com o Entendi, dinheiro entendi. bloqueado no banco. E foi assim que eu consegui. Aí montei o ateliê com
tentando descobrir onde comprar a máquina, tupi, essas coisas. Consegui. Uhum. E aí, pronto, que ótimo. Tenho o meu ateliê. E eu vendo como isso aqui agora? Sem falar francês. Entendeu? Aí comecei a vender pro Brasil. Aí a Rede Globo entrou em contato comigo, na época. Não sei Mas aí você como. vendia pra quem? Pra quem você tinha contato já? Pra- Você começou a oferecer, ó, Você tô já com um modelo conhecia novo. Chantal pessoa- nessa época? Eu comecei a Chantal em 2018. 2018, 2019. Com o Davis da Merhat que me apresentou. Mas aí, tipo, eu comecei a fazer pra um amigo ou outro que queria e tal. Entendi. Mostrava no Instagram, não sei o que. Aí a Globo me achou, não sei como direito, na verdade nem me lembro. Pra fazer pro Carlinhos Brown? Pra foi? fazer pro Carlinhos Brown. A figurinista da Globo, do The Voice, me ligou e fez, eu queria que você fizesse umas 10 peças pro Carlinhos Brown, pro The Voice e tal, não sei o que. Uhum. Aí, pô, legal, tá, vamos fazer. Vendi coisa que eu nem sabia fazer na época, né? Ele quer com as cores, assim, claro. Deixa comigo. Tranquilo. Aí já liga pro Anthony, né? Anthony. Seguinte, tô com problema. E aí, tudo começou quando eu fiz as peças e precisava botar lente de sol pra mandar pro Carlinhos Brown. Aham. E aí eu Porque passei ele por só uma- usa de sol, na verdade, né? Pode estar, É. só vejo ele toda com... vez. Aí eu passei na frente de uma ótica, minha esposa precisava de fazer uma documentação, tirar um negócio de visto, um processo Aham. burocrático, tinha que pegar uma fila e tal. Eu fiz, ó, eu vi que tem uma ótica nessa rua, vou perguntar se eles podem botar lente pra mim. Aí, tradutores, etc. Quando eu mostrei os óculos, O cara o foi dono da cantado. ótica passou e fez, o que é isso? Aí eu fiz, tem um ateliê, fabrico e tal, não sei o que. Ele fez, posso vender esse serviço? Pode. Aí conversamos, estabelecemos um valor e tal, não sei o que, beleza. 15 dias depois eu descobri que esse cara tinha sido eleito Opticien de l'année na Que França. isso? É o prêmio dado ao ótico do ano na França, Uau! que é considerado o ótico mais importante do Olha mundo. aí. Deus é Meu. sacanagem. É É, Deus maravilha. purinho, né? Isso é maravilhoso. Não, como foi? Olha. Não tem. Olha, fiquei até arrepiada. Quando ele me contou Felipe. essa história, eu falei assim, eu não Felipe. sei qual que é a sua religião, mas se é energia, se é bênção. Alguém lá em cima isso. gosta de mim, Não, né? É uma com graça. Certeza, com certeza. Alguém gosta de você. Deus ilumina teu Até caminho, hoje é cara. meu parceiraço. A gente dá muita risada hoje, porque hoje eu Meu, consigo olha conversar que com ele. Muito, E é cliente ainda? muito. Até hoje, Até hoje é é cliente. meu principal Seu cliente. primeiro e seu principal É o cliente. primeiro meu principal cliente até hoje. Eu já fiz acho que mais de 150 álcool sob medida para os clientes dele. Que sensacional. né? E a parte mais legal é que eu acho que 90% desses clientes já fizeram 2. Sabe? Muito Já top. retornam pra querer fazer Para o... fazer. Já é uma recompra, né? Já, ou seja, Fascinante, passaram pela né? experiência do álcool sob medida, viram Sim. os benefícios, sentiram os benefícios Uhum. e falaram, não, meu próximo terá que ser sob medida de novo. Sabe? Tipo assim, Incrível. é como se isso você daí, né? experimenta um vinho bom, você não consegue voltar pro outro. É o que a gente fala. Anda com carro bom, quando você vai voltar Não, pro tem, ruim, você não é, consegue tem, mais. Não consegue. adianta. É mais ou menos isso. E Que aí, só legal. pra finalizar a minha história de como eu cheguei lá onde eu tô agora, na tentativa de apresentar mais meu trabalho para os outros, eu descobri que existia a Opal. A Opal é uma empresa, é a maior distribuidora de óculos hoje, a maior empresa de óculos em matéria de volume na Tá. França. A gente vende 4 milhões e meio de óculos por ano. Isso para o mercado francês é uma coisa enorme. A gente vende para 62, 68 países. E eu botei, tipo, LinkedIn, né? Tipo. Então, a gente não sabia nem Meu, como. você fala, quando a pessoa quer algo, ela Sim. vai atrás. Não tem Ela como. se movimenta. Ah, você vê que até em casa dá pra fazer tudo isso, né? Meu, Ó, não ele tem foi pra desculpa. França através na internet, mandou Tem e-mail. iniciativa, É atitude, tem é atitude. Mas que uma coisa louca? Por exemplo, se eu disser a GO, se você quiser procurar o que a GO faz, você procura como no Google. A GO é o que pra você? Uma distribuidora de armação? Distribuidora não parece um negócio. Comprei pronto e entreguei pra você, Aham, sabe? Tipo, aham. intermediário. É. Então eu não sabia nem como procurar em francês Em ainda. francês. Eu então botava fabricando de lunettes. A Opal não fabrica, ela manda fabricar, né? Aham, Então não aparecia não achava. Opal. Dono de marca de óculos. Comecei a pesquisar você. Um monte de coisa. Até Aí achei a Opal. E uma outra que chama Odelm. São as duas que tem na minha cidade. Aí eu preparei uma espécie de currículo para apresentar o meu Trabalho. ateliê. Pra dizer assim, olha, se você precisar de protótipos, se você precisar de alguma coisa e tal. Aham. Na verdade, mandei por LinkedIn, né? E aí, no meu currículo que eu mandei pelo LinkedIn, a moça viu, a Sophie, na época, viu, que era a gerente de design da época, viu que eu tinha trabalhado com as marcas da Disney, que eu desenhava na Masterclass, né? Disney, princesas, carros, Aham. tá?
Que é E foi um exatamente... sucesso, né, na época. Sim. Eu lembro do Foi. sucesso que Muito, foi isso. Muito. E são exatamente as marcas que a Opal trabalha pro mundo. Olha aí, ó. Exatamente as mesmas marcas. A graça loucura. divina aí de Ó, novo. Deus, É isso. nossa, Deus muito. ama a sua vida e cuida É. de você, hein? Tô viajando de avião, Deus, domingo. Continue cuidando. Obrigado, Senhor. Amém. É isso. Tá amarrado. Ai, Jesus, que legal. E aí, me chamaram pra uma entrevista. Aí, pronto, vai pra entrevista, pô, entrevista. Aí tinha um amigo meu, Francês. aí o Rafael, um amigo meu. Já falava francês? Mais ou Mal menos. Mais ou menos, bem... Bem mais ou Bem menos. menos, né? Igual eu falo falava inglês, melhor mas- inglês. Né? Aí eu fiz, eu falei pra ela, não, pode vir, você fala inglês, não sei o quê. Eu fiz, não, mas eu quero falar em francês e tal. Aí eu liguei pro Rafael, um amigo meu lá, a gente escreveu uma entrevista texto. mais ou menos assim, as coisas. O Rafael é um amigo Como meu. poderia funcionar essa entrevista, né? O Rafa é um amigo meu que mora na França há muitos anos, ele ocupava um cargo bacana, engenheiro de uma empresa e tal. Eu sei mais ou menos o que eles vão te perguntar, então vamos treinar. E aí fui pra casa dele, tá treinando meu francês lá com ele, escrevi, ficava no metrô aqui lendo e tal. Eu imaginei, não, Felipe, não tá Super bom, não. dedicado, Não, né? não. Felipe não tá bom, não. Impressionante que não tinha uma pergunta do que a gente Do que ele ensaiou fez. fizeram, né? E aí cheguei lá, aí eu me lembro que... Eu preciso de falar, você poderia fazer essas perguntas? Meu amigo preparou já pra você uma entrevista. Leia aí que eu te respondo. Leia que eu respondo. Aí eu me lembro que eu marquei a entrevista, né, com a diretora da área na época, Corine Lamarck, e a gerente de design. E aí eles remarcaram, eles me ligaram, mandaram uma mensagem, olha, pode ser tal dia ao invés de tal dia, porque o PDG quer participar. Que pequeno esse cara. Que PDG. PDG quer participar e tal. Aí falei pro Rafael, pô, tá no PDG, estragou minha entrevista lá, adiou pra daqui a uma semana. Aí eu falei, Felipe, PDG é o CEO, é o dono da empresa. Ele tá interessado ele em você. quer. Legal. Botou um pouco mais de pressão. Já tava nervoso aí na agora, parada. então. Mas assim, graças a Deus tem uma peça que minha mãe esqueceu de colocar em mim, que é timidez. É muito difícil você me deixar numa situação que eu fico com Desconfortável, vergonha, né? desconfortável. Então fui lá na cara da coragem pra fazer a entrevista. Me saí bem, assim, tipo, tipo assim, falei meu enredo ensaiado, tipo essa história que eu contei aqui. Trabalhei na Opal, tudo isso aí eu sabia falar já em francês, né? Eu trabalhei na Masterclass e tal, não sei o que, vim pra França, e estou aqui pra apresentar meu ateliê e tal. Aí eles falaram, olha, mas a gente viu que você tem experiência em umas marcas que a gente trabalha e, por coincidência, a gente estava justamente conversando essa semana em abrir uma fatia do nosso serviço de design, nosso setor de design, para botar um designer com experiência em modelagem internacional, porque a gente está tendo dificuldade. O francês tem uma carinha muito pequena, né? Os óculos são pequenos. Então a gente tem dificuldade na Opal, às vezes, de entrar em alguns mercados porque não tinha produtos adaptados a esses mercados. Tanto em relação a cores, a morfologia, a tamanho, etc. Então, ele fez, se você estiver interessado nessa vaga, você É sua. é sua. Aí eu, Nem pensou, né? putz, Eu tô sim. aí Pensar, vou analisar, a né? melhor parte é que ele falou assim, não sei se você vai priorizar a gente, porque eu sei que você enviou o currículo também para o DLM. Aí eu, E se tinha enviado mesmo? Tinha. Tinha. aí eu Eles se Mas- falam, né? não, eu vi as cartas trocadas. Como um bom sanguíneo, ele é. Na verdade, lá na França você manda seu currículo e manda uma carta de intenção. Nelson, adoraria trabalhar na sua empresa. Tá? Sim. E aí eu mandei, adoraria trabalhar na ODLM pra Opal e vice-versa. A ODLM nem Olha, chamou, no caso. Eu vou te falar né? que isso é muito eu também, viu, Gagão? Olha, Sabe o que é o mais louco? Foi isso. Que Depois eu despertou descobri. neles. Foi isso que fez o PDG participar da reunião. Porque ele disse assim, ó, a gente precisa decidir logo, senão Se eu a não ODLM pegar, ele vai pegar pega. eles, É, sabe? é a visão do CEO, né? Ele falou, isso pode ter sido um vacilo dele. Mas lá também nós entramos com um concorrente agora, que conhece as nossas Aí hoje eu marcas. brinco com ele, eu digo, não, É mas verdade. na verdade foi uma visionário. estratégia minha de marketing. Eu não mandei nada pra ODLM, não. Só pra poder vocês acharem que eu tava sendo negociado e tal. E aí eu entrei no Opal. Entrei no Opal com esse serviço, esse setor, essa parte de óculos de exportação. E aí comecei a trabalhar, comecei a desenhei todas as coleções de exportação deles, New York Yankees, Hello Kitty, Star Wars. Eu já trabalhei com Hello Frozen. Kitty, você acredita? Eu já fui Representante, representante né? da Hello Kitty. Olha, não sabia. Antes Eu de não vir tenho pra lá. saudades. Você tá até hoje lá, ou Tô. o Felipe? Tô. Não, tá até E hoje aí o que lá. aconteceu é que a gerente de design
ela saiu em determinado momento. Hoje ela é designer da Alem, não sei se vocês conhecem essa marca, uma marca de luxo franco-americana. E eu virei gerente do setor. Tá. Eu era mais velho, mais experiente que os outros membros. A gente tem mais outros 4 designers lá, 5 hoje. E a minha diretora era uma diretora... Ela estava há 18 anos na empresa, então ela era diretora de logística, de design e de compras. Então, Fazia tudo. Fazia tudo e eu era o gerente, reportava tudo a ela e tal. E aí depois de 18 anos ela decidiu sair do nada, cansei e tal, saí. Que é outra... Ó, ele já devia ter convertido ele não desse gosta jeito. de avião, mas vive subindo. Só olha, sobe. uma vida dessa de cuidado, cara. E aí o ano passado eu virei diretor do Opal. Então, parabéns, eu sou diretor do design do Opal. Mas você é mérito seu, né? Obrigado. De trabalho, de dedicação, né? Eu trabalho muito. Minha esposa sofre, coitada, porque eu acho que isso também, como você falou, a visão do PDG. Desde que eu subi para o cargo de gerente e depois eu subi, na verdade eu subi para o cargo de gerente do Opal. A Opal ela comprou uma empresa chamada Demetis, que é só de óculos de esporte. Todos os esportes. Que é um daqueles óculos lá. Que é o óculos que é um capítulo à parte aí que ele tem que falar. Então eles me chamaram para ser depois gerente também da parte da Demetis. Depois uniu tudo e tal, então eu virei gerente de design da Demetis e da Opal. E o PDG ele via como eu, sabe, tipo, eu batalhava ali, né? Eu saio 8 horas da noite, eu desenho, a minha capacidade por causa da minha experiência também, de desenhar rápido, de fazer acontecer. O francês ele tem uma comodidade de vida, uma qualidade de vida muito diferente da nossa, não? Sim. Tipo, a gente não é workaholic, né? Sabe no olho, né? Vai pra cima mesmo. Os boletos vai chegar, né? Só pra você ter ideia, no primeiro ano que eu entrei no Opal, cada designer ele gere, né? Ele desenha e gere, ou seja, escolhe as cores, fala com o fornecedor, tal, etc. Tantos itens. Mais ou menos 380 SKU por ano, né? Por ano. No primeiro ano que eu entrei, eu geri 1.200. Ufa! Aí você falou, agora eu vou ficar em casa durante 3 anos. Sabe? 3 tipo pessoas assim, pra fazer o trabalho que você fazia. Sangue no olho, vamos fazer, vamos... Então, ele viu isso e eu só fui crescendo. E o legal é que eu entrei, eles eram meus colegas, né? E foi tão natural eu virar chefe deles que ninguém nunca discutiu nada. Eu tenho a mesma relação de sempre, mas é uma relação de respeito que eles tinham por mim. Legal. Tão legal. Eu tenho uma colega que disse, pô, pra mim você sempre foi meu chefe, meu líder aqui na equipe. Que top. Porque você é tão apaixonado que por você fabrica em casa, você só fala disso e tal, não sei o que. Não é o que você manda, é o que você faz. Não. Você tá sendo o tempo todo analisado por outras pessoas. Isso eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, dizer, eu sou aquele gerente, tal, chefe, eu não sei ser assim, sabe? Tipo assim, ainda mais que eu tenho uma equipe de artistas, de alguma forma. Mas foi natural e hoje a gente conduz a coisa de forma tão aberta, tão leve, que a gente se troca tanta informação, a gente constrói tanta coisa junto, que é tão, sabe, tipo... É leve e gostoso, né? Não é uma coisa pesada. Ateliê, como que fez aí? Aí você foi pra Opal, mas o ateliê continuou também, que tem até hoje. Na minha exigência para entrar no Opal, porque estava em concorrência com a DLM, eu falei, eu aceito vir, mas eu gostaria de continuar com o meu ateliê em paralelo, que não tem nenhuma concorrência, outro tipo de produto e tal. Cliente específico. E aí eles falaram, não tem problema, e a prova de que não tem problema é que toda a diretoria do Opal hoje, tipo, o dono da empresa usa óculos sob medida, eles não usam óculos do Opal. Que bacana. Mais um golaço. Né? Mais um eles golaço. não podem nem processar aqui. Não. E deixa eu te falar, vamos falar o que é óculos sob medida para as pessoas conseguirem entender como é que funciona, como que é feito, como que tira as medidas. Da onde você tirou isso também, né? Porque o óculos normalmente você compra, já tem tudo ali, as medidas, o tamanho de ponte. Como que veio isso pra sua mente? Veio realmente de um vídeo, por acaso, no YouTube do senhorzinho lá, espanhol, cortando acetato na serra e tal, como o Orives, né? Eu tinha trabalhado um pouco com joias em um pequeno período, então eu fiz, são os UTI... Manuseio, parecido. As ferramentas parecidas com o de Orives e tal. Eu fiz, quero aprender isso porque isso deve ter um valor, né? Feito à mão, você pode fazer o que você quiser. Porque eu sempre trabalhei muito com óculos industrial, né? Essas marcas.
você precisa ter resultado de venda, você vende volume, né? Sim. Se eu faço um óculos da Disney, Precisa ter um caimento também, né? uma cor que vende menos de 1000 peças, é um fracasso. Já tira. Então, você sabe? Então, isso termina te podando muito, né? Te colocando te limita, uma casinha, né? sabe? Exato. Eu tava conversando com a Carol da Lixótica, e ela fala, ela passa por coisas parecidas comigo, né? Poxa, Felipe, a gente é tão balizado por estatísticas, por isso funciona, isso não funciona. Indicadores. Corta um pouco nossas asas para o que a gente gostaria de, que é o que a gente imagina, etc. E aí eu fico, Mas é o que você encontra até no futebol hoje, que a gente fala do jogador. Não existe aquele jogador de antigamente e tal, porque antigamente o cara faz o que você quiser. Hoje não, né? Não. Então você vai limitando as pessoas e a pessoa não consegue florescer algo que é natural dela. E é si, ruim né? para quem é criativo, porque você limita a atuação dele com toda a referência que ele tem para poder criar mais e avançar nesse processo criativo que ele não tem limite. Sim. E aí, quando você coloca o limite, dá essa trava. A pessoa que contrata o design, ela tem que entender duas coisas. Existem dois tipos de design. Vamos falando de do remote, que ainda vai ser mais fácil ainda. Existe o designer técnico, que é aquele cara que é o meu lado, uma grande parte do meu lado como designer e como diretor de design na Opal, porque eu preciso realmente avaliar o mercado, avaliar o que vende, estudar o mercado, etc. Dar aquela pincelada de criatividade para ter um pequeno diferencial. Não vou revolucionar em matéria de formas, tá. etc. É o pequeno toque de DNA que a gente vai estar dando ali. Eu brinco com minha equipe de design que a gente precisa ser um tripé. Eu vi isso uma vez, é bonitinho assim. Uma vez eu estava em Milão, em uma das feiras, se seu caso, a gente pegou um metrô. E tinha uma frase do Instituto Europeu de Design, em italiano, mas dava para entender, que dizia algo assim: o designer ele é 1/3 artista, 1/3 engenheiro e 1/3 homem de negócios. E quando eu vi essa frase, cheguei a me arrepiar. Essa é a minha profissão. Se eu for muito artista, eu não vendo. Sim. Se eu for muito engenheiro, é feio. Se eu não for um homem de negócio, eu não consigo unir essas duas coisas para poder fazer a coisa acontecer. Isso. Então eu procuro ser 30%. Eu falo para minha. Eu falei uma reunião com a minha equipe, eu quero vocês 33% isso, 33% isso. Aí sobrou 1%. Felipe, O que eu fazia sobre Aí isso? você faz o que quiser. Faz o que quiser. Então, as pessoas que contratam um designer, dependendo da marca que eu sou contratado, que eu fui contratado para fazer, eu carrego mais em uma coisa ou em outra. Então, na Opal, eu tento fazer esse equilíbrio, a gente faz coisas comerciais, etc, etc. No meu ateliê eu já puxo para algo mais artístico, mas também tem a parte ali que a gente estava conversando, do exagero, das técnicas. Essa intenção de imagem. Tá, o óculos é uma órtese, né? A primeira coisa que ele precisa fazer é funcionar, ele tem uma lente e fazer a gente enxergar. E a pessoa que contrata o design precisa ter isso na cabeça, porque às vezes eu tenho umas perguntas assim, mas Felipe, você tem certeza que isso vai vender? Fiz, amigo, eu falei isso pro dono da Opal uma vez. Você tem certeza que isso aqui vai vender? Eu fiz, deixa eu te explicar uma coisa, se eu tiver certeza, eu não faço para você. Eu não sou idiota. Então, estou fazendo o máximo possível para você ter sucesso. Mas se eu tiver certeza, eu faço para mim. Então, que isso vai explodir, né? Cara, inventei uma coisa revolucionária. Você vai ficar rico. Você Parabéns. Tá aqui na sua mão. Então, você está correndo um risco no meu trabalho. Você entende que o designer ele vende uma coisa que nem ele sabe o que é que vai ser? Sim. Né? Tipo, tá na mente dele, né? Você recebe o briefing, você coloca no... e você não sabe o que vai ser, você não sabe o que você vai desenhar, né? Você tá ainda no começo da coisa. Então eu puxei todo esse assunto, toda essa frase, não sei qual foi a pergunta mais. Não, nem vocês. Não, eu lembro que eu perguntei, mas como que é o processo disso, né? Como é feito a medida, porque... E aí vocês perguntaram como é que eu cheguei, né? Porque assim, as pessoas ficam pensando, pô, ele no começo lá, você mandava pro Brasil, mas como que você pegava as medidas dessas pessoas que estavam no Brasil? Entende? Eu fui criando técnicas para poder conseguir fazer as medidas dos óculos à distância. Através de fotos, através de uma foto com cartão de crédito uso até hoje, é a melhor de todas. Você bota o cartão de crédito no rosto, na linha do igual da DNP que eles fazem. Tem Aqui, ó. E fazendo a foto de uma distância certa, porque você tem um efeito barril da câmera, então eu ensino pro meu cliente, olha, alguém faz uma foto sua com 2 metros de distância, com o cartão de crédito posicionado aqui, a partir daí eu consigo fazer toda a medida o desenho do seu rosto. Porque o cartão de crédito tem um tamanho internacional. Não muda, é padrão. Você consegue fazer todo... E aí eu tenho alguns outros elementos de conferência.
Então, por exemplo, a íris humana, ela tem uma variação de tamanho muito, muito pequena. Aham. Ela varia de 11,5 a 12 milímetros. Não importa se é homem, mulher e tal. É uma variação muito pequena. Talvez seja uma variação grande quando você vai fazer uma lente multifocal. Sim. Sim. Mas é uma variação muito pequena quando eu vou fazer um óculos que pode ter uma variação de 2 milímetros a 1 milímetro de carpo temporal. Na temporal? Distância temporal, alguma coisa assim, entendeu? Então, ali cartão de crédito, medi, fiz a proporção, tá, temos essa DNP. Vamos ver qual é o tamanho que tá a íris aqui. Bateu ali 11,5, 12 e tal. Então eu vou conferindo. Tem que ter a engenharia mesmo, então, no caso, né? Porque se você for colocar centralização, tem tudo isso aí, tem que fazer os cálculos pra dar Ninguém me certo. ensinou. Eu fui pensando, né, por que seria? O que teria parecido aqui todo mundo? Né? A íris tem um tamanho parecido, então vamos tentar com isso e tal. Então, hoje eu consigo muito fácil, fora outras bobagens, tipo, aqui eu vou mostrar uma coisa interessante. Se você pegar uma lanterna, isso eu descobri uma vez com minha esposa tem um septo nasal bem baixo. Então faz uma sombra aqui, assim, sabe, no nariz dela. Então eu falei, poxa, se você pegar uma luz e jogar assim, ó, tá vendo? Você consegue ver a profundidade. Tá vendo que você consegue ver o contorno do meu nariz? Não sei se estou na posição certa. Não, dá pra ver. Tá. Você vê o contorno certinho. Então, se você mandar uma foto assim pra mim, eu desenho o contorno do seu nariz perfeito. Olha que interessante. Desenvolveu uma técnica. Isso foi um dia, eu vi assim, fiz, amor, dá uma resinha aí. Aí ela fez assim pra trás. Aí tinha uma luz. Tinha uma luz e eu fiz assim, pô, cara, contorno do seu nariz certinho e tal. Vamos lá, vamos tentar fazer, vamos testar, ver se dá certo e tal. Então, quando eu tenho dúvida, eu vou pedindo mais fotos, vou fazendo mais. E esse trabalho demora quanto tempo, Felipe? Olha, se o trabalho do óculos sob medida, a experiência de fazer o óculos sob medida, normalmente é a seguinte: a pessoa entra em contato comigo para explicar como é que funciona o processo. A pessoa entra em contato comigo, faz, olha, vi seu Instagram e tal, conheci alguém que fez óculos sob medida com você e gostaria de fazer um óculos sob medida. Então vamos lá, vamos marcar Aí eu mando a minha tabela de valores, normalmente, e mando um resumo de como é a experiência da coisa, né? Como é que funciona o processo. Tá. A pessoa se interessou, então eu digo, pô, parabéns, você vai participar de uma experiência interessante de autoconhecimento e a gente vai criar junto um produto que você vai realmente se identificar, porque vai ser feito para você, exclusivo, com você, exclusivo, né? E personalizado. Exato. Então, mas sou eu que tô fazendo, né? É bom deixar claro, porque o Felipe me contou uma história uma vez, o Felipe falou, não, mas que eu fui o design, né, Felipe? E aí, depois disso, eu mando um documento que eu criei que explica como tirar as fotos de maneira que eu consiga fazer as medidas. Então a pessoa tira as fotos, me manda, eu vejo se tá tudo ok, e aí a gente marca a nossa reunião por vídeo. Né? Hoje em dia, quando eu faço pro Brasil é por vídeo. Lá na França, tudo isso que eu tô explicando, a gente faz pessoalmente, com as réguas e tal, pessoalmente. Então, nessa reunião que eu faço por vídeo, como eu falei ontem na palestra, é que eu faço a minha sessão de terapia. Eu falo, não é terapia, mas acaba sendo terapêutico, né? Porque a pessoa... eu começo a provocar que a pessoa fale dela, sabe? Tipo assim, e aí, você trabalha com o quê? E no seu trabalho, você se sente bem? Uma anamnese muito bem feita, né, Felipe? E você começa... Se tiver uma anamnese quanto tempo de bate-papo? Eu passo mais ou menos uma hora e meia, depende. Sei lá... se não chorar, comigo, se não abrir... se for comigo é que a gente fica umas 4 horas. Vai ser longa essa, porque vai juntar dois especialistas aí, visagismo e... Na verdade, eu não limito de jeito nenhum. De horário. Não, o negócio vai né? Eu tenho um cliente que hoje é amigo, considero amigo, Grilo. Um abraço, Grilo. Que ele é um artista plástico fantástico, ele faz esculturas em argila, faz um negócio lindíssimo. Eu fico amigo de todos os clientes também, tenho esse problema, se depois pra cobrar mais caro depois é bem complicado. Mas o Grilo, acho que eu passei metade do dia com ele no telefone, porque ele é um artista e tal, começou, e aí ele começou a ver, Felipe, dá pra eu fazer a haste que vem até aqui atrás? Aí eu falei, por que você quer fazer a haste que vai atrás? Porque então não tem um limite para esse tempo. Normalmente a gente passa ali uma hora e pouco. Durante a reunião eu já trago, durante a call, eu trago já a foto impressa em tamanho real. Enquanto a gente começa a conversar. Você vai analisando já, né? E aí depois de, sei lá, uns 30 minutos que a gente já tem alguma informação, eu viro a câmera e a gente continua a conversa já eu fazendo sketches. Então, olha, você falou... desenha na hora ali? Desenho na hora, na mão, em cima do rosto, assim, né? Bota um papel, aquele papel vegetal, né? Uma mesa de luz, e eu vou riscando. Então, ó,
sei lá, tenho clientes que dizem assim, cara, eu odeio meu nariz é enorme, tal, não sei o quê. Todo óculos meu pega na bochecha. Então vamos lá, então se todo óculos seu pega na bochecha, a gente vai fazer o óculos mais baixo. Então, como é que faz para fazer um óculos mais baixo? Vamos fazer uma meia lua, ao contrário. Vamos discutir. Vamos criar, vamos desenhando, vamos criando. Aí, foi muito, Felipe, não tenho coragem de usar. Então, vamos lá, vamos melhorando. Vamos fazer uma cirurgia nessa bochecha? Região plástica. Mas às vezes, tipo assim, a pessoa vem com algumas coisas mais já... direcionadas. Adoro o óculos redondo. Tá, mas tudo isso que você me falou, o óculos redondo é a pior opção. E te explico por quê. Por causa disso. Aí entra um pouco do visagismo, né? Exatamente. Sim. Que eu digo que a Laís estudou visagismo com o Felipe Rava. E são técnicas diferentes que chegam em coisas parecidas, né? Chegam em conclusões parecidas. As minhas técnicas são mais, não vou dizer... acho que foi mais pela minha experiência, pela sua vivência ali, né? Morfologicamente, por ter sido desenhista também a vida toda, entender como funcionam as linhas, o que as linhas podem fazer como mudança de visual, como comunicação, como etc. Então, eu vou propondo coisas assim, e quando o óculos chega no resultado que o cliente gosta, aí vai para as cores. Gostei. Aí eu tenho 1 milhão de cores de acetato, a gente começa a conversar também em relação a isso. Uma coisa que eu não faço, que eu vejo que é a parte de estudo de coloração da pele e tal. Por que eu não faço? Porque eu gosto... Sabe aquelas coisas que tinha antigamente? Rosto redondo, não pode usar... Sim, os padrões, Então, tipo assim... o que você gosta como cor, sabe? Tipo, vai contrastar mais, contrastar menos, né? É o seu isso gosto. É uma escolha sua, sabe? Sim, tipo, sim. Isso eu posso te dizer, olhando pra você, realça lá, você é mais, negro, você tem uma pele muito escura e... eu quero um óculos marrom escuro. Então, você está ciente que não vai contrastar. Sim. Pronto. É isso. Pronto, Mas beleza. a coloração é exatamente para isso, para saber o que gera harmonia e o que gera contraste. Pronto. Se a intenção de imagem for fazer um contraste, a gente vai para cores que vão evidenciar. Agora, se quer uma harmonia, vai ser algo mais discreto. Exato. Então é mais para essa linha, mas não para limitar, né? Eu também nunca gostei Eu não gosto de coloração. de nada que limita Olha, gente, você só pode usar o inverno frio, não pode usar mais nada ao contrário disso. Na verdade, tem que deixar aflorar, né? O sentimento. O óculos, a forma X, eu nem sei como é. A forma X não serve para o rosto redondo, porque fica mais redondo ainda. O Jofaz adora você redondo. Exato. Né? Sempre. Ele era super criativo, Tem aquela... né? As óticas deixam até aquela tabelinha no balcão, né? Já, que o pastor puxa aqui só pra dar uma... 90% das vezes que eu dei entrevista na minha vida, a pessoa pergunta. A primeira coisa é, dá umas dicas. O meu formato de rosto. Cara, não existe. Não existe, sabe? Hoje, mais do que nunca, não existe. E além de... Eu vou voltar a falar sobre a questão da limitação da criatividade e da liberdade de você escolher uma coisa que talvez complemente o seu visual ou que contraste para que você tenha... Porque você não vai ter um óculos só a vida inteira. Sim. Tudo é uma decisão. Você se veste pra você ou você se veste pros outros? É uma decisão. Exato. Você pode dizer, eu me visto pra mim. Foda-se os outros. Ou não, eu me visto pros outros porque eu quero... Eu tenho um objetivo de X. Isso. Com os outros. De alcançar tal coisa. Tal coisa. Já tive, sei lá, eu sou psicóloga, mas tenho 21 anos. Ninguém me dá credibilidade. Eu faço isso tem por muito, isso nas consultorias. Ninguém Então, me dá você tem que usar uma imagem estratégica. Então, trazer um óculos que transmita autoridade e credibilidade, Exato. porque a sua imagem não vai comunicar isso. Tive clientes, sou advogado, passo o dia de terno com óculos tartaruga ou preto. E eu não quero isso no final de semana. Quando ele chega em casa, final de semana, eu quero que as pessoas achem que eu sou um comediante. Filho. Então, não aguento mais isso. Então, vamos fazer um óculos louco pra você. No final de semana, você vai usar o seu óculos maluco e acabou. Então, é por isso que eu digo, o resultado final é realmente você se identificar com aquilo ali, sabe? Aquilo ali é você traduzido em um objeto. É isso que eu ia falar, pertencente, né? Exato. Isso é visagismo. A essência através dos óculos. Sou visagista. Você é visagista. Mais um pra coleção. Né? Essa ponte, isso tá me entregando desde ontem, meu. Essa plaqueta de acetato. Cara, eu achei muito bacana, porque o apoio fica exatamente no nas... O seu olho fica totalmente centralizado. Exato. Porque eu tenho um grande problema aí, ó. Né? Quando eu vou Porque escolher óculos. ele tem o terço médio, ele é pequeno. O dorso nasal dele é baixo e a DNP é pequena. E aí todo óculos que eu coloco, o meu fica lá em cima, meus olhos. Não consigo centralizar. Assim, Aí ontem eu tava olhando e eu fiquei, caramba, ficou legal esse negócio aí, meu. Né?
Como que você chegou numa parada dessa? Todos os óculos são assim ou não? Não, né? Não, depende do que a gente precisa. Se você vai querer, a pessoa que tem uma necessidade de um progressivo, por exemplo, muito maior do que a visão para longe, então vamos deixar mais espaço para baixo, porque não, sabe? Pra você ter mais conforto. Então, depende realmente do que. Eu tenho alguns clientes de forte. Como é que chama em português? Não sei. Já até esqueci. Míope. Alto índice. Alto índice, tipo, um grau mais alto forte. Míope. Alto míope. 18 de miopia, sei lá. Um alto míope. Eu tenho uns clientes assim com esse ótico lá, o Thierry Caillat, ele é muito conhecido por trabalhar com esse tipo de cliente. É um ótico que trabalha com esse tipo de óculos há poucos anos. Ele trabalha desde sempre. Desde quando nasceu. A família. Essa é outra história legal. É outra história legal. Essa é outra história legal. Meu Felipe primeiro tinha que vir ficar muito mais dias aqui. Né? Porque meu primeiro cliente lá foi o Thierry Caillat, né? Que foi opticien de l'année no ano 2018. E aí o segundo ótico que me procurou para fazer um óculos sob medida e tal, não sei o que, a gente começou a conversar, não sei o que. Qual é o nome do senhor? Monsieur Tondé. E foi opticien do ano de 2019. Aí eu fiquei sacaneando assim, eu só trabalho com opticien do ano. Eu tenho minha exigência. Você não nem me liga, né? Se você não for o melhor do mundo desse ano, eu não trabalho. Não precisa ver. E o legal é que é muito doido essas coisas. A gente vai contando nossa história, a gente vai lembrando as coisas são loucas que passou, né? Hoje sou eu e minha equipe de design que desenha e fabrica o troféu do opticien do ano. Isso é. Nós falamos sobre isso também. O último troféu foi eu e minha equipe. Mas que escolhe também ou não? Não participa de júri. A Opal, a Demetis, o senhor Gili, que é o ex-dono da Demetis, ainda é um dos diretores, ele faz parte do sindicato das óticas, que faz essa premiação. Então ficou a cargo da Opal ser a responsável de fornecer o troféu. Legal. Então, a cada 3 anos muda o Caiu, nós estamos te perseguindo esse negócio aí. E aí eu que fui fabricar mesmo. Eu que fabriquei o troféu. Fui na Decora 7, aquela fábrica de placa de acetato. É uma placa de acetato, assim, com lâminas de ouro dentro. Ai, que lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu que fui fazer, tortei o troféu lá para fazer a placa que a gente queria e tal. Então é bem divertido, assim, como as coisas vão se ligando. Conectando, né? Muito. E depois a sua premiação também, né? Que a gente não pode deixar de falar, que o seu óculos e você... Antes da gente falar da premiação, a gente pode mostrar só as ferramentas que a gente tava falando de como é feito? Só para as pessoas verem. Aí a gente pode focar aqui só pra gente seguir uma... Eu uso basicamente 2 ferramentas. A segunda eu não trouxe, mas é mais fácil de explicar. Eu não sei como é que chama em português, me ajuda. Aquele compasso que faz assim, ó, pra você fazer assim na medida. Eu sei o que é. Eu não sei o nome dele, mas eu sei o que é. Uma coisa mas é um compasso. Na verdade é pra você tirar a medida daqui. Frontal. A medida eu já tenho, eu faço assim e faço como se fosse um compasso mesmo, mas eu sei o que é. Ele quebrou na minha mala, então não trouxe. O outro é esse... Sabe aquele negócio que vocês tiram pra gordura aqui, que vocês colocam pra ver o negócio? Daquele. É uma pinça. Parece uma pinça. O outro é essa reguinha, que ela tem ângulos de nariz. Então eu tenho aqui, começa no 30, que é o padrão industrial de inclinação de tipo, lateral. É como se fosse a DNP 30-30. A maioria é esse. Na verdade, todo óculos industrial, a fresa, vamos dizer assim, ela já tem 30 graus de abertura das plaquetas. Então isso aqui... Dos grandes fabricantes, você tá falando? É um padrãozinho. É um padrão do mercado. Então, ele tem 30, 40, 50, 60, vai até 70, então tem as inclinações diferentes. Tira o óculos. Isso. Eu vou estudar aqui, olhando para Jorjão, ou para Sergião, mais ou menos qual é a inclinação do nariz dele. Ele tem um nariz relativamente estreito, então eu vou aqui no 50, coloco mais ou menos o que seria o ângulo pantoscópico do óculos. E ajusta, né? Esse aqui é o contorno do nariz do Sergião, já com inclinação mais ou menos que eu vou precisar para as plaquetas e etc. Então aqui eu chego nesse Só documento... isso que criou? Não, isso existe na França. Eu tenho um documento em que eu venho aqui, contorno o nariz do Sergião, depois eu faço todas as outras medidas que eu preciso. Vou tirar aqui a medida da lateral do rosto para poder ver qual é o tamanho da haste que ele vai precisar. Vou tirar essa medida das têmporas, vou perguntar se ele tem... se ele sabe a DNP dele. Impressionante. Todos os óticos que vou fazer óculos sob medida aqui na... Ninguém sabe sua própria DNP. Impressionante. Mas eu sei a minha, pode anotar aí. 34. Já aproveito. Então, com essas informações aqui, depois eu tiro uma foto do Sergião, ou o Sergião vai me mandar uma foto, sim.
com os padrões que eu preciso, né? Uma distância pelo menos de uns 2 metros para não ter o efeito barril e tal. Coloco tudo isso em proporção e a partir daí... Aí a criatividade. Esse é o maior desafio, né? A base nasal. Eu falo, a ponte é o que faz o óculos encaixar perfeitamente ou ficar horrível. Até porque a haste, essas coisas você esquenta, você ajusta e tal. Dá um jeito. Quando você faz de chifre ainda é pior. Porque o chifre eu tenho medo dos ajustes, né? Porque hoje eu trabalho com acetato de celulose. A Laís filmou do chifre, né? Eu até falei no outro podcast, falei assim... eu falei, o chifre não sendo meu, ele pode fazer o óculos que ele fizer. E se um dia você fizer isso, eu ainda mando pra ele o meu chifre pra ele fazer o óculos pra mim. Não foi o que eu falei? Não, é engraçado que tem o pessoal mais bravo lá do Nordeste e tal. Às vezes, quando eu falo que eu tiver, eu não vou utilizar chifre, não. De jeito nenhum. Mas é um material muito diferente de trabalhar, muito diferente, muito nobre. Não, e ele é bem rústico, assim, eu achei muito legal. Você até comentou que você fez uma frame uma vez mais lisa, né? Com os polida, vai, você pode falar assim, a haste... A haste eu deixei com a rugosidade do top, do chifre. Fica parecendo uma casca de árvore, né? Não, ficou muito legal. Ficou bonito. Legal. É um material que vem da Índia, pra mim. É o chifre de búfalo indiano. É uma raça de búfalo específica que tem um chifre... E você já compra ela naquela chapa ou não? Você pode comprar dos 2 jeitos. As primeiras eu comprei o chifre, fui tentando fazer a chapa e quase desisti da profissão, praticamente. Imagina. E hoje eu peço a chapa. Hoje eu peço a plaquinha, porque o que acontece? O chifre é todo curvo. Então você corta, acha o lugar que tem a espessura correta e faz a chapa. Tá. E corta no formato mais ou menos da chapa, só que tá todo curvado. Então você tem que esquentar numa temperatura muito alta pra poder manusear e pressionar numa prensa para poder ele ficar plano. E aí depois você ainda passa numa plana como de madeira que faz pra poder virar uma placa, aí fica parecendo uma placa de espessura como uma placa de acetato. Não, você já vende placa, vamos no mais fácil, já compra a placa, economiza tempo. Vamos facilitar a nossa vida, pra quê? Tem muito óculos pra fazer. Você compra frango já com as penas, de desossado. Ou você já vai lá certinho, já com a farofinha. Vamos embora. E aí, isso aqui é o quê? Esmilhadeira? Isso aqui eu trouxe só pra mostrar, isso é uma lima. Lima? É um dos acessórios mais importantes pra mim, que é com ele que eu faço toda a parte de... Então, por exemplo, quando eu faço a haste, ela é maior, né? Eu faço ela maior. Só aproxima um pouquinho, que eu acho que é importante. A haste, quando eu fabrico a haste, eu faço ela sobrando. Tá. Então, quando eu parafuso, a haste tá assim. Então, eu começo a limar pra ela dar o apoio certinho. O ângulo que eu preciso. Pronto, parou no lugar onde eu queria, agora eu faço outro lado. E aí vou lá e fazer. Mesma coisa, o ângulo de chassi, eu não sei como é que chama em português, o ângulo da ponte. O ângulo da plaqueta, vamos dizer assim. Plaqueta. Então aqui, eu boto aqui no ângulo que no meu olho eu já sei mais ou menos que é aonde os que 30 vai? graus ou os 60, ou não importa. Tá. Vou limando. Você faz isso de olhar só, Felipe? Você já sabe Hoje o eu ângulo? consigo bastante. Eu fico me desafiando assim. Já vai vai sempre certo. E aí eu vou limando. E aí depois dou uma conferida e tal, se tá tudo certinho, tá tudo certinho. Então a lima, mesma coisa, casamento aqui das hastes e tal, tudo. Igual uma pessoa que tem uma orelha mais baixa que a outra, dá pra fazer também até com esse alinhamento, né? Igual. Você já falou do meu nariz, você falou da minha orelha, você vai falar mais o que agora? Da minha boca que sobe quando eu falo. E não tem. Sabe o que você isso faz? aqui não faz a volta. Sabe o que você faz? Você faz assim. Você sabe que o nosso filho é a minha cara, né? Ele mesmo fala. Ontem peguei ele aqui e falei, esse é a cara de quem? Ele fala, do papai, né? E engraçado que não dá a volta aqui, né? Se prende como se fosse um modelo mais esportivo. Botar dessa forma. Aí vai as técnicas, por exemplo, o óculos normalmente a gente acha que o óculos está bem feito quando as hastes estão paralelas, né? Esse aqui, como eu não queria dobrar para trás da orelha, se as hastes fossem paralelas, ele não fechava. Batia. Então ele tem que Aí cruzar. Você tem uma inclinação. Tem que dar 3 graus de um lado, 3 graus do outro, para ele abraçar e cruzar. Isso tudo é besteirinha que fez perder 3 óculos até eu aprender e fiz. Claro. É uma besteirinha pro Felipe, né? Mas por isso que a gente precisa entender o valor que tem um profissional como o Felipe, né? O trabalho dele tem um valor, não tem preço, tem um valor imensurável. Sim. Ele, às vezes, quanto tempo você demora pra fazer um óculos, Felipe? Se eu fizesse só isso na vida, tipo assim, vou entrar no meu ateliê e só vou fazer isso. Preciso no mínimo, no óculos de acetato, uns 3 dias pra fazer. Dá pra fazer 10. Nem 10, porque vai ter que descansar também, né? Faz uns assim, 20 e poucos.
E você tem um tempo de secagem de acetona. Então, tipo assim, eu Nem tô, 10 se fosse ignorando tudo isso, sabe? Tempo de secagem de acetona. Na verdade, é fazer uns 6 óculos. Dá pra tempo de desenho, de programação, etc. Então, mas a sua melhor vamos botar média, em uma semana, vamos dizer assim. Mas assim, a maior quantidade de óculos, eu sei que você me falou que o de chifre de búfalo, pelo processo, chegar na chapa é mais demorado. Mas a sua melhor quantidade, a sua maior quantidade que você fez num mês, por exemplo? No mês eu fiz 21 peças, acho. Quase perco minha esposa. Quase me divorcio, entendeu? Não, mas não tô brincando, foi nessa... Não, imagina. Né? Não, só se você faz uma média do que você falou, pô, você fabricou 3 vezes mais do que 3 e pouquinho ainda, do que poderia, na verdade, né? Hoje, com a minha vida de hoje, trabalhando no Opal, com uma filha de 20 meses, casado e tal, o confortável pra mim é fazer umas 5 peças por mês. Sabe? Pra viver bem. E vai ser bem complicado pra você quando voltar da feira, né, filho? Tá cheio de pedido, não? Porque quem passa ali encomenda né? Quantas encomendas ele falou que já tinha 50. Ontem tinha eu contei 50 e poucas óticas que querem fazer a parceria comigo. O trabalho lá, né? Fazer o... E eu tô, lógico, no seu top 1, né, Felipe? Todas elas eu comecei a avaliar o seguinte, eu não posso fazer com vocês todas. Lógico. Tem que selecionar também, né, Felipe? Não pela pessoa em si, mas pelo trabalho pelo perfil da ótica. Exato. Mas é muito chato também, porque a pessoa tá parece toda julgando, né? E aí você fala como se fosse assim, ó, manda as fotos da sua ótica, as marcas que você trabalha, sabe? Mas eu acho que pode ser uma coisa, tipo, eu não tenho demanda agora, né? Então, infelizmente, eu tenho que passar por um processo. Você vai ter que selecionar, logo mais você não vai dar conta. É ordem natural pro tipo de produto que ele faz. A não ser que hoje, você né? queira me levar, me ensinar a fazer, vai eu e a Laís. A Laís faz a consultoria de imagem. Aí Eu aprendo uma luva, tá tudo certo. Eu vou embora mesmo. Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta assim rápida dentro do que você falou. A sua expectativa, a gente conversou muito sobre isso quando a gente fez a matéria com ele, de vir para o Brasil e já ter essas 50 lojas, mais a minerada toda está querendo fazer óculos personalizados. Eu tive 50 óticas que me procuraram para fazer a parceria, mas deve ter já uns 8 ou 10 que querem fazer. Já tirei as medidas e tal, a gente já vai começar o processo para fazer os óculos sob medida, entendeu? Legal. Mas a sua expectativa era isso? Era melhor? Era maior? Como é que era? Sérgio, eu tô muito feliz com o que eu vi na feira, de maneira geral. Assim, não só falando de mim, né? Eu acompanho todos vocês que são mais Instagrammers da coisa, mas eu fiquei muito feliz com, por exemplo, o resultado do Prêmio Highlight. Fiquei também. Com a maturidade das pessoas que julgaram aquilo ali, sabe? Que bacana. Já saiu o resultado? Saiu. A Relic ganhou 2 prêmios. Que legal. O Saulo é um fofo, né? Um cara sabe, fantástico. tipo assim, não, mas o trabalho dele é fantástico. Porque eu tem fotos depois pra gente fazer um post sobre isso? Tem vídeo. Tem? Entrou um cara com saxofone usando óculos premiados. Que top. Muito legal. O Hernani, né? O Hernani é maluco, né? Eu não sei como o cara não saiu do teto, pô. Vou falar o negócio do Hernani agora. Pode falar. O Hernani fala um bocado de mim. O Hernani, ele pra mim, ele é um dos caras mais criativos que eu conheci da minha vida. Eu conheci muita gente. Ele é vocês brasileiros valorizam o Hernani. Porque é um desperdício o Hernani ter ficado no Brasil. Olha só, sabe, tipo, o Sérgio já falou que você tá tentando mandar ele embora, levar ele embora. Se eu coloco o Sérgio numa empresa como eu trabalho, sabe? Que vocês estão falando aí, olha como você decolou e tal, porque você trabalha. Se pega um cara como o Hernani, falando uma língua, né? Sendo internacionalizado e usando a criatividade dele pra fazer um amido, um Silmo. O cara voa. O que ele consegue fazer com um espaço, um contorno de porta, sabe, tipo, umas coisas assim que ele fica inventando. O que eu acho sensacional é assim, é lógico, todos os stands estão lotados, mas quando você vai no dele, não esvazia nunca. Não, eu conheço o Hernani desde que eu comecei na Masterclass. Se você olhar no YouTube, tem uma entrevista minha na TV. Como era que chamava? iWare TV. Ele contou pra nós no nosso verdade que ele tinha, ele contou. Não tinha nem YouTube praticamente, e o cara já tinha então ele é pra frente. Ele não é. Ele falou que viajava com a câmera debaixo do braço, câmera gigantesca. Ele é muito visionário, ele é muito pra frente. As ideias. Por isso que eu brinco com ele às vezes, eu falo assim, amigo, te amo. Você precisa só. Vamos com calma, vamos voltar pro começo da sua ideia, porque você já tá lá, cara, eu não consegui raciocinar. Não cheguei no meio ainda. Então, é um cara que eu acho que precisa ser valorizado, precisa deixar ele
criar, deixar ele fazer. Livre, né? Deixar ele livre, e a gente tem que só ajudar a contribuir, ajudar cada um pode. Como o Serjão ajudou, como eu tô tentando ajudar ele. Teve gente que eu trouxe pro Highlight para poder sustentar isso, porque eu acho que ele é uma peça fundamental para a biótica, para o mercado brasileiro, porque ninguém vai conseguir fazer o que ele faz. Não. Sim. E ninguém vai conseguir fazer o que ele faz com o charme da loucura dele. Pra vocês terem ideia do charme da loucura dele, vou até olhar pra câmera. A gente, no momento que ia comunicar o prêmio agora do Highlight, ele não sabia onde tinha colocado os troféus. Esse é o Hernani. Cadê o prêmio? Ele, cara, Felipe, faz a abertura. E eu que eu falando na abertura. Sim, cadê ele? Ele mais pra cima e tava tá, e aí, vamos nessa. E aí, Hernani, como é que vai? E aí alguém achou, sei lá. Alguém achou, lá, E o detalhe, que deram o primeiro a ganhar foi o Saulo, ele tomou do Saulo, porque não tinha achado ainda pra dar pro outro, poder tirar foto. Depois pegou o Saulo no final. E tá tudo bem, deu tudo certo. E vai ainda, toca o barco. Querido, todos nós te amamos. Amamos, Hernani. Estamos sempre sensacional. Conte comigo sempre. Antes de terminar, eu queria que você falasse da certificação do prêmio, que eu acho que é importante também de falar desse prêmio. Que prêmio que é esse? Então, vou até unir dois assuntos aqui. O prêmio Highlight, quando eu falei que eu gostei do resultado, da maturidade que eu vi, do que as pessoas votaram, é porque isso poderia ter sido uma votação do Simodó, sabe? Poderiam sido peças que seriam ganhadoras de um Simodó, sabe? Porque, por exemplo, esse é um prêmio que eu até falei pro Sérgio outro dia, eu fui nominado também pro prêmio de Dubai, né? Pro Salão de Dubai. Ai, que chique! Chama... Falando que tem história pra contar, aqui não dá pra... O que ele tá fazendo aqui, hein? Só que A humildade da pessoa que traz ele tá aqui, a simplicidade da pessoa, né? Só que o prêmio de Dubai, eu fui nominado também, mesma coisa, nominado, não ganhei, mas fui nominado. Pra quem não entende, assim, é igual o Oscar. Você tem os nominados, então você tem ali os que concorrem. Só de estar lá já é um negócio extraordinário, né? Meu Você foi Deus. indicado, já não é. Nominado é indicado. Acho que a tradução melhor em português é indicado. É né? indicado. Você tem os indicados, então, sei lá, 1000 empresas, peças foram inscritas e selecionam as 5, que essas 5 concorrem ao prêmio final. Aí quando eu não ganhei o Simodó, eu falava pra minha esposa, poxa, a minha raiva maior, amor, é que é mais difícil entrar nesses 5 do que ganhar. Porque imagina o que é mais difícil. Você ficou entre os 5? Chegar na final da Copa do Mundo. Ficou? Foi. Eu fui nominado. Foi o dos indicados. Eu achei que tinha sido desses 1000, que mais ou menos que dá. Não, ficou entre os 5. Rapaz do céu, mano. Então, tipo, eu falo pra ela, o que é mais difícil, ganhar a Copa do Mundo quando você já tá na final? Ou passar por na todo esse final? processo? Porque na final, você pode fazer uma cagada, se chutou, a bola perdeu, acabou. Pra você chegar na final, você realmente tem que ralar, ganhar. Né? Não, e eu acho que tem aquele sentimento também, né? Quando você tá com 1000 peças, você fala, não. Aí puta, eu tô entre os 5, aí começa a gerar aquela coisa e tal. Então, aí só pra poder pegar esse gancho da maturidade que eu falei, o Salão de Dubai eu fui nominado com uma peça da Hello Kitty. Muito simples, saca? Tipo, então eu percebi que eles não têm a mesma maturidade de um Simodó e tal, a nível de design, a nível de... É um puta prêmio legal, eles fazem um evento. Mas a exigência não é o olhar em si? O olhar ainda não é o mesmo. Eu fiquei muito feliz com o resultado daqui, porque eu senti um olhar muito apurado, sabe? Que o pessoal conseguiu escolher coisas que poderiam ter saído do Simodó. Foi a peça 4 dos... Não lembro. Que era o solar, que tinha várias... Que tinha os detalhes. Essa foi o destaque. E a brasileiro foi aquela verde redondinha que oliva. tem o metal. Não, que a dele também grossona. É grossona verde oliva. Que tem, parece umas flores no meio do acetato, amarelo. Não, essa foi a do... Essa foi internacional. Essa foi a do Jean-François Rey. Ganhou também? Ganhou internacional. Então tá. Você votou nessa? Votei. Tá com o olho bom, então. Você sabe que assim, você... Um adendozinho rápido. Você ficou de fora, mas tava reunida a nata da ótica, eu sei. de influência, de design. Não, mas nós ficamos super felizes quando a Laís foi convidada. Poxa, porque ela que faz esse trabalho, na verdade, né? Então, fantástico. ela tem um olhar muito mais clínico aí. Foi Felipe vai poder o meu, na verdade, seria só um pitaco. Esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui, ó. Mas eu achei que foi um momento, a gente conversou muito isso. Foi muito bom mesmo. Que foi um momento meio que eu senti muito um divisor de águas. Eu falei isso pro Anderson depois. Eu senti muito isso, que teve um movimento, teve muito bom. O início de um movimento. Acho que o Felipe, como vem de fora, ele tem essa visão. Disso, né? Não, eu acho importante. Outra coisa que me deixa muito feliz,
como eu tava dizendo, das expectativas e tal, é que eu, por exemplo, eu já tinha visto a Relíquia ali na internet, já tinha visto o pessoal da Dindi que negócio, né? A gente vai se acompanhando e tal, mas eu não tinha tocado no produto, não tinha visto. Fazer foto é bacana, né? Foto é foto. Na hora que você tá frente a frente, né? De produto, né? De chapa de qualidade. Eu tava conversando com ele, eu falei, que legal, cara. Tipo, é muito bem feito, sabe? Tipo assim, tá no nível que eu vejo a fabricação das coisas top lá fora. E quando eu vejo o Felipe Madeira lá, o que faz as reciclagens de tudo, cara, eu fiz... Ele também é muito visionário. Muito doido. O Felipe Madeira é o Sagui? Sagui. Eu achei que era Felipe Sagui. Então é Felipe Madeira. Vai ficar junto aí, vai juntar, né? Eu até falei, tava com Muito o Felipe, legal. agora tô com o Felipe. Pô, Felipe Madeira recicla plástico, não tá casando, cara. Vamos mudar seu nome artístico. Exato. Até eu me confundi, tá vendo? Então, eu tô muito feliz com tudo isso que eu vi. E o prêmio foi o Lion, o nome do prêmio que você foi certificado agora? É prêmio ou é certificação? Não, certificação de origem. Certificação. Você recebeu. Isso é outra coisa já, amor. Outra coisa. Ele teve o prêmio. O prêmio, o Silmodor, na verdade, participa as empresas todas que expõem na Silmo enviam seus produtos e tem as categorias, né? Infantil, esporte, né? Sim. E eles fazem a seleção dos 4 ou 5 finalistas, acho que são 4 finalistas de cada categoria. E o nosso produto é o Smash, que é um óxido da Demetis para jogo de bola, né? Um jogo de impacto e tal. Foi selecionado, então foi a primeira vez que um designer brasileiro participou, que desenhou, né? Que incrível! Entrou no coisa. E infelizmente a gente não ganhou dessa vez, mas espero ter de novo a oportunidade de participar. Não, mas só de chegar até lá, isso aí é algo que vai. É igual o Corinthians na Libertadores, meu. Né? Ficou, um dia ganha, ganhou. Vai bater na cara, uma hora entra. É legal que o mundo inteiro valoriza muito isso, sabe? Nossa, sim. Você ganha um adesivozinho, peça nominada e tal. Muito legal. Tipo, então as pessoas compram, vai viver a porque peça nominada. Porque entende a importância daquilo também, né? Vira matéria de vitrine, sabe? O cara bota lá dizendo essa peça foi nominal. O cliente final ele não sabe o que é o Silmodor, o cara eu acho que isso vai mexer até com você, sabia? Porque assim, puta, eu fiz um produto que chegou até lá, cara, eu tenho condição, né? Cara, porque eu acho que não passou na sua cabeça. Quando você fez esse produto, você não pensou, né? Esse produto pode ser... Não é? Eu passei 3 anos pra desenvolver esse produto. Foi muito tempo. Foi um produto muito chato de fazer, porque é um produto muito específico. Ele não tem eu vi que você falando da questão da espuma. É espuma? Pode falar espuma? Não, aquela questão borracha, de você falou, putz, essa borracha aqui, né? Até chegar a densidade certa, senão ela descolava. Então, como é que faz? Aí foi muito protótipo. A última vez que eu montei tinha 1.200 trocas de e-mail com o fornecedor para eu conseguir chegar naquele resultado. E o tempo chegando próximo do lançamento e tal. Então, pressão. Passa um filme assim, né? Assim, eu tenho que ganhar. E aí eu brincava com minha esposa assim, se eu ganhar o Silmodor, eu vou tatuar todos os óculos que são importantes na minha vida. Esse aqui foi o óculos que eu vi minha filha nascer. Então esse aqui, se eu ganhar o Silmodor, eu vou tatuar ela. Tomara que você não ganhe, porque esse óculos ele é feio pra tatuar. Não vai ficar muito legal, né? Esse óculos não é legal. Faz a tatuagem do prêmio. Mas eu acho que assim, de fundamental, eu conversei isso com o Felipe quando ele falou, não ganhei e tal, bati na trave. Primeiro brasileiro a concorrer a um Silmodor. Onde isso chegou, é um marco, que isso. Né? Uma hora ele vai ganhar. Sim, com certeza. Isso a gente não tem dúvida. Uma hora ele vai fazer algo que vai chamar mais atenção. Eu acho que foi até um despertar, assim, de tipo, cara, você tá no caminho certo, meu. Onde você chegou sem imaginar que ia estar aqui, né? Não, nunca imaginei, cara. Isso é uma coisa, minha mãe falou uma coisa que eu achei bonitinho, essa você já chegou tão mais longe do que a gente imaginou como pais pra você, sabe? Tipo, ai, que lindo. Quando me lembro, né, deu ali na Masterclass, as coisas que a gente... Seu começo, né? As coisas que a gente fazia, o alarme da Masterclass tocando 11 horas da noite, porque eu fiquei sozinho lá, não percebi, tava ali estudando e o alarme disparou. As vezes que eu virei noite lá, porque teve uma época que a Masterclass ficava todos os turnos, né? Às vezes que eu virei noites lá, pra poder a gente tentar ver como é que a gente vai fabricar, como é que a gente vai fazer e tal. E aí, sempre visitei a Silmo pela Masterclass. Tá. Nunca pensei em dizer, um dia vai ter um produto meu ali pra ser... Isso é fantástico. Nunca pensei, nunca nem imaginei. E o negócio de Lyon lá que você falou... É Lyon o nome? Lyon, que é o nome da cidade. Tá. A cidade de Lyon, ela tem um selo, o francês adora selo. Né? Selo de qualidade. Né? Tipo o ISO que a gente fala, né? Aqui. Selo de produto ecorresponsável. Selo de... E tem a cidade de Lyon, ela tem um selo, ela criou um selo que certifica os artesãos, as pessoas que fazem, que
atesta, vamos dizer assim, Tá. que os artesãos daquela A gente cidade... pode falar que são qualificados? Isso. Pode ser? Eles Sim. avaliam o produto, você manda o produto, Sim. manda toda a explicação que você realmente fabrica e tal, etc, etc. E eles te dão eles chamam de label, né, que é esse selo, dizer que eu posso usar agora nos meus produtos, eu posso assinar, né, nos meus produtos, e que atesta que eu tenho, não sei como é que fala em português, o savoir-faire, o saber fazer. O saber fazer da cidade. Sabe, tipo, que É uma certificação, né? esse ateliê respeita a tradição francesa, sabe fabricar, sabe, respeita a qualidade do produto e tal. Então foi bem legal, porque a gente recebeu o certificado, né, a placa e tal, no palácio. E esse foi do seu ateliê mesmo, esse foi né? do ateliê mesmo. Do ateliê mesmo. Então eu tenho direito hoje de usar nos meus produtos o selo da cidade de Lyon, eu fui entregue pela cidade e tal. É como se você fizesse um óculos aqui e a cidade de São Paulo desse o carimbo de qualidade, aqui, São certificado. Tipo, eu certifico que isso é feito aqui em Lyon, que respeita a qualidade do saber fazer lyonnais e tal. Não sei muito legal. Cara. E que é um selo importante porque a França é um dos berços. E esse é o selo que tem para todas as categorias de coisa, né? Então, sei lá, você fabrica sorvete. Tem um selo de qualidade. Você recebe esse mesmo selo. O Lyon também? Da cidade. Entendi. Avalia e reconhece e tal. Então tem o cara que faz bolsas de couro. Então é um grupo. A gente hoje tem um grupo. A gente se reúne até com alguma vez, faz uns coquetéisinhos, pra gente trocar figurinha. E é um grupo que tem essa certificação e que exporta, vamos dizer assim, a qualidade do produto lyonnais para as outras cidades, outros países. Cara, sensacional. Maravilhoso. Bom, Felipe não tem não sabemos onde vai parar. Não, né? Esperamos que o Felipe no fez, próximo podcast gente... trazemos mais novidade na próxima feira. Tá acabando o nosso tempo, infelizmente, Felipe. Nossa, por nós, você sabe que a gente Você queria falar sobre essa peça? Por horas. Mostra aí só pra mostrar lá, aqui que eu acho que é uma peça da Chantal essa, é né? da Chantal. A Chantal segura por aqui, ó. Essa surpresa, né, Felipe? É minha amigaça. Que não é mais surpresa, porque todo mundo já viu, coitado, né? Foto, né? Não, mas o engraçado é que toda vez que eu tô fazendo uma peça pra ela fica, me manda foto, eu não vou dormir e tal. E eu falo, pô, mas perde a graça, eu não posso te mandar o produto pronto. Aí eu mandei a foto da pontinha, só assim, que tem a pena. Maravilhoso e tal. E aí, beleza. Conta porque tem uma pena que as pessoas não dão pra ver aqui, né? Que tem uma Isso pena. é um sanduíche de acetato e eu coloquei plumas dentro. São plumas tingidas dessa cor turquesa. E eu faço um sanduíche, depois eu faço o recorte, faço todo, né, a escultura do óculos. Então, dentro dessa placa de acetato tem as penas, né, da coisa. Maravilhoso. Eu posso botar com várias coisas. Eu já fiz com fitinha do Bonfim, já fiz com várias coisas. O Sérgio falou até do cabelo, né? Dá pra colocar o cabelo. Eu falei, eles piraram aqui quando eu falei do cabelo do Theo? Dá pra colocar. Do pet, pelo do pet. Essa ideia surgiu uma vez que a cliente falou, eu quero um óculos que combine perfeitamente com a cor do meu cabelo e minha sobrancelha. Eu falei, vamos fazer com o seu cabelo e com a sua sobrancelha, se você quiser. Eu corto um pedacinho do seu cabelo e a gente bota dentro da placa, vai combinar perfeitamente. Ela na época não quis, mas eu fiz. Ficou uma ideia. É uma ideia. Então, tipo, o primeiro cabelinho ali do Theo que você cortou, se quiser botar na pontinha da haste. E a gente tem. Tem. Fica protegido, né? Pra sempre, porque tá ali no sanduíchezinho da placa. Felipe. Memória afetiva. Obrigado, Sergião, por essa conexão. Aqui por invadir. Tamo junto sempre. A amizade e essa união é importante pro segmento. Nossa, sem dúvida. Felipe, muito obrigado pela sua presença, por contribuir tanto com seu conhecimento. Estão convidadíssimos para ir lá me visitar. Com certeza. É só guardar o dinheiro da passagem, filha. Vamos embora. Casa nós já temos, Casa nós já temos. Tomar um calmante pra pegar. Né? E tomar um draminzinho pra pegar o avião. E conta conosco também, Felipe, o que você precisar, estamos aqui para servir também. É uma honra e um grande privilégio ter você aqui. Obrigado, Robótico, agradece o seu trabalho. Carinho. Fiquei muito feliz de conhecer vocês pessoalmente. Já acompanhava, já admirava tudo que você faz, o podcast, já via tudo. O Sergião também, que me ajudou muito, tudo. Tamo junto.
tudo à distância, não conhecia, tomei um susto quando vi o tamanho desse homem. O meu você tomou um susto quando viu o meu tamanho? Não. Eu comentei até com uma seguidora, aquela pessoa falou, Anderson, achei que você era maior. Eu falei, bem, isso, 4 dias de feira. Você acha que eu ia trazer meu corpo inteiro? Jamais. Deixei metade lá, vim com metade, amanhã eu volto com outro. Você tá demais. Então, brigadão, obrigado a todo mundo que vai assistir, compartilha, curte, manda pras pessoas assistirem esse sucesso. Se tiverem perguntas, manda lá no Instagram. Sim. Lá no Instagram é Felipe Diniz Designer. Felipe com I. Minha mãe fez esse favor pra mim. Felipe Diniz Designer. Ele já é... Olha, Diniz, hein, gente? Tem uma sintonia aqui conosco. Link, conexão. Então, tô à disposição. Vocês sabem, é só fazer pergunta, né, conversar comigo. Eu gosto muito de falar. Vocês quase não falaram. Não, mas foi maravilhoso. A gente tava aqui sedento. Foi muito bom participar desse monólogo. Eu acho que foi muito importante até para as pessoas entenderem o tamanho do nosso segmento, né? Sim. Onde que nós estamos e aonde a gente pode chegar ainda. Né? É mundo todo. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigadão. Gente, vamos finalizando mais um episódio por aqui. Tem mais um convidado logo mais. Então fiquem ligados aí e até a próxima. tchau. Boa noite.